que o Ministério Público Federal agora está de olho, viu? Uma vistoria feita pelo MPF na reserva extrativista Marinha da Lagoa do Jequiá encontrou uma série de problemas. Entre eles, o lançamento de esgoto na lagoa e a falta de regularização das barracas de praia lá em Jequiá. Ao vivo, Alan Garcia fala mais sobre esse assunto, que eu ainda não contei tudo, né, Alan? O Ministério Público Federal foi até Jequiá da Praia e encontrou uma série de problemas por lá. Eu queria que você já dissesse que problemas foram esses e por que são tão preocupantes, Alan. Oi, Beatriz. O Ministério Público vem realizando um trabalho de vistoria, né, de analisar o trabalho que é feito nessa lagoa lá em Jequiá, uma lagoa que é muito importante para a sobrevivência da comunidade que ali mora. Então, desde 2018, o Ministério Público Federal vinha fazendo esse trabalho. Chegou no momento em que percebeu que era preciso ir até lá para entender como funciona e o que realmente existe diante do que recebiam, diante do que foram analisando ao longo desses anos. Teve a pandemia no meio desse caminho, teve que dar uma parada, mas agora o trabalho voltou e eles estiveram sexta-feira lá. Quem está aqui com a gente é a Juliana Câmara, procuradora da República, que vai dar esse panorama, esse perfil também da Lagoa, para a gente entender a importância desse trabalho. Procuradora, eu e a Beatriz trouxemos aqui um pouco dos problemas que vocês encontraram por lá. Falamos da poluição, né? Enfim, tem também essas barracas de uma maneira irregular. Além disso, o que o Ministério Público Federal encontrou e que precisa agora agir junto com outros órgãos de fiscalização também. Boa noite para a senhora. Boa noite, Alan. Lá em Jequiá da Praia, existe uma unidade de conservação federal que é uma reserva extrativista, né? Uma reserva extrativista marinha da Lagoa de Jequiá. Nessa reserva, existem mais ou menos uns cerca de 2.000 beneficiários. Que é isso? Essa modalidade de unidade de conservação, ela busca, além de preservar o meio ambiente, compatibilizar a utilização de recursos naturais por comunidades tradicionais, que lá existem, como pescadores, marisqueiras e moquequeiras. Porém, alguns problemas, né, que nós detectamos na unidade de conservação dizem respeito, por exemplo, à ocupação irregular das áreas de preservação permanente, que são as margens da lagoa, que por lei deveriam ser preservadas sem nenhum tipo de edificação. Porém, a desocupação dessas APPs, dessas chamadas APPs, ela não é algo tão simples, porque essa comunidade é uma comunidade carente, uma comunidade humilde, que depende diretamente da lagoa e que só tem nesses imóveis a sua única moradia. Então, é preciso harmonizar a proteção ambiental com um olhar social de preservação das necessidades dessas comunidades tradicionais. Diante dessa realidade, que a gente sabe, né, que muitos que moram ali, e o Ministério Público Federal viu isso, muitas dessas pessoas dependem do que sai da lagoa, do que eles conseguem colher na região e no entorno da lagoa. Como fica, então, esse trabalho do Ministério Público, que também teve a parceria, por exemplo, do ICMBio, que é um instituto importantíssimo que faz esse trabalho de conservação? Como vocês vão trabalhar junto dessa comunidade? Perfeito. O ICMBio é o órgão que é o gestor da unidade de conservação e faz essa ponte, né, entre preservação do meio ambiente e digamos assim, um ordenamento da atividade extrativista. Nessa questão específica da ocupação das margens da lagoa, nós vamos reavivar um grupo de trabalho que já existiu, começou lá em 2018 e perdeu um pouco de força em 2020 por conta da pandemia, né? E o objetivo da nossa visita, da equipe do MPF lá na reserva, foi conversar com a comunidade, entender quais são as demandas, quais são as carências, quais são os problemas, porque é uma comunidade, né, que tem uma relação diferente com o território, que tem uma relação diferente com a lagoa, que tem a consciência de que precisa preservar e de que, de fato, desenvolve uma série de ações de preservação. Então, é preciso ordenar essa ocupação, mas sem afastar essa comunidade da lagoa, que é de onde eles retiram a sua fonte de renda e a sua própria alimentação. Vocês também trouxeram essa questão da poluição. Encontraram ali um descarte, um canal específico que joga uma água suja, enfim, uma poluição para dentro dessa lagoa que é tão importante para o nosso estado. Como é que vai ficar isso daí? O que é que vocês já trabalham em cima desse ponto específico?
Isso, tem esse ponto particular, né, de lançamento de esgoto para a lagoa, é um canal onde a lagoa se afunila. Esse ponto fica mais na zona central do município, não é? Nas comunidades do entorno, e são sedimentos que descem de uma ladeira que existe lá no município e acaba sendo direcionado para a lagoa. Sobre esse ponto em específico, o MPF e o município de Jequiá da Praia já firmaram um termo de ajustamento de conduta no passado e nós fomos averiguar qual é a situação atual para assim aprimorar o acompanhamento do cumprimento desse TAC. E lá na visita nós tivemos a oportunidade de conversar também com o secretário de Meio Ambiente do município de Jequiá para começar a afinar as ações, né, e ajustar mesmo esse problema. Pelo visto, o TAC que foi firmado anteriormente não vinha sendo cumprido por parte do município como deveria. Foi o que eu entendi aqui. É isso. É preciso lembrar que houve uma mudança de gestão. Na verdade, o TAC foi assinado por uma gestão, mas hoje a gestão municipal mudou e o MPF não tem conhecimento se foi feita a devida transição. Então, por isso, a importância de ir no local, averiguar a situação atual, que é diferente da situação, né, de quando foi firmado o acordo, e iniciar e retomar as conversas, né, com os atuais administradores no município, para que o problema seja resolvido de fato. Daqui para frente, como fica então esse cronograma, esse trabalho do MPF, junto ali com a comunidade que vive no entorno da lagoa e também com a população de Jequiá, querendo ou não, né, também vivem o que traz a lagoa, que é tão importante. Isso, são vários aspectos que nós fomos averiguar ali na Resex de Jequiá, né? Então, para cada problema vai haver um encaminhamento diferente, né? Em uns casos vai ter, como eu falei, essa reativação de um grupo de trabalho para estudar a melhor forma de ordenar as moradias. A interlocução com o município de Jequiá vai ser intensificada visando ao cumprimento, né, desse TAC relacionado à poluição, a uma outra conversa com a comunidade, mais assim especificamente com pessoas que exploram barracas de praia que ficam ali nas margens. Vamos buscar uma forma de harmonizar, né, o desenvolvimento dessa atividade econômica que é necessário para a subsistência, mas de acordo com as normas ambientais também. Procuradora, muito obrigado pelas explicações aqui, tão sempre valiosas, para que a gente possa entender a importância da lagoa de Jequiá, não só para a região, para a comunidade, mas para a gente também que mora em Maceió, por exemplo, para o estado de Alagoas. E saber, é bom você que está aí acompanhando a gente, né, Beatriz, saber que o Ministério Público Federal tem essa função de ir lá no local para ver o que está acontecendo, para ver se o termo de ajustamento de conduta, por exemplo, esse do esgoto que era lançado e ainda é lançado na lagoa, se a prefeitura continua cumprindo com o acordo. Mudou a gestão? Então vamos acompanhar a gestão atual, para que seja feito o acordo mantido com a gestão anterior. Então saiba que o Ministério Público Federal também tem essa missão, tem esse dever, assim como nós também. Vamos acompanhar o trabalho do Ministério Público Federal, tão importante essa lagoa para a gente e para a comunidade lá também. Você quer participar também, Beatriz? Quer tirar alguma dúvida? Fica à vontade. Quero sim, você bem objetiva para que você possa repassar a pergunta aí para a procuradora, Alain. É com relação à situação de vulnerabilidade daquele grupo que vive ali nos arredores da lagoa, né? Porque são mais de 2.000 pessoas. São pessoas ou são famílias que deveriam sobreviver ali da pesca e de outras atividades econômicas daquela área ambiental. E também, além da situação de vulnerabilidade desse grupo, qual é o limite de atuação do município, né? Porque é uma reserva federal. Então, até onde o município deve atuar? Porque, veja, vários problemas aconteciam sem que ninguém tomasse uma atitude. Procuradora Beatriz, lá no estúdio, fez duas perguntas. Primeiro, sobre a situação social das famílias, das pessoas que moram no entorno da lagoa, da vulnerabilidade dessas pessoas. O Ministério Público olhou também esse outro lado? Sim, com certeza. Nós visitamos as casas de algumas famílias, visitamos vários dos povoados, né, de Jequiá da Praia, justamente para aferir as condições de moradia. Em geral, são famílias bem humildes, de pessoas bastante trabalhadoras e batalhadoras, né, que, como eu falei, dependem da lagoa para o seu sustento. E por isso que a gente precisa ter esse olhar
socioambiental, né? As coisas não podem estar descasadas. A outra pergunta foi sobre até onde o município de Jequiá, na verdade a gestão, a prefeitura, tem o poder ou tem o dever, tem, né, a missão de proteger a lagoa, até onde ela pode ir, por se tratar de uma área de reserva, né, ambiental, onde o Ministério Público Federal é quem tem que também colocar a sua participação. Até onde vai a prefeitura? Qual é o limite? Qual é o limite de vocês também? Bom, isso é uma pergunta interessante, porque essa unidade de conservação específica, os seus limites são o espelho d'água, a lâmina d'água. Então, tudo que fica à margem, né, da lagoa, à margem da parte marinha, não faz parte da Unidade de Conservação Federal, mas está diretamente ligada a ela. A gente não pode dissociar, né? Tratar da parte aquática ignorando a terrestre. Então, a importância da atuação do município de Jequiá vem justamente dessa característica peculiar. E por isso que MPF, ICMBio e município precisam andar de mãos dadas para preservar esse importante ecossistema do nosso estado. Perfeito. Mais uma vez, obrigado pelas respostas. É isso, Beatriz. Não dá para cuidar só da parte ali onde fica, né, a água da lagoa, se não cuidar do entorno onde estão morando, por exemplo, as famílias. Tem que cuidar de um todo e cada um com o seu papel, com a sua função.